Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Regozijai-vos, hein? Regozijai, outra vez regozijar, que é recomende Deus, outra vez recomende Deus, é todo dia. É em tempo e fora de tempo, entendeu? Pois é, eu tô passando aqui rapidinho para deixar duas passagens da Bíblia para poder a gente estar refletindo, estudando, entendeu? Porque no próximo vídeo a gente vai estar esmiuçando, né? E assim, eu quero aprender, só estou aqui para aprender. Então, assim, aí já nos comentários vocês podem estar falando alguma coisa, né? Para mim, para poder me explicar, entendeu? Então, vai ser duas passagens que nós vamos estar esmiuçando. A primeira é Mateus 16, do 24 ao 28, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, né, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 28. Em verdade vos digo que alguns aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O principal versículo para o nosso vídeo, para a luz do entendimento do nosso vídeo, está aqui no versículo 28. Em verdade vos digo que alguns aqui, né, que se encontram aqui, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos meditar, né? Fala para mim aí nos comentários, né, sobre esta passagem. Lembre-se que texto sem o contexto, né, o entendimento do texto sem o entendimento do contexto é pretexto para a gente não entender, a gente ensinar errado, a gente não chegar a lugar nenhum e a gente não ser o quê? Livre na ousadia do Espírito Santo de Deus, né? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade é que vos libertará. Também há um complemento no capítulo 17 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 9, tá bom? É um complemento que diz: 6 dias depois toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os leva, né, em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, né? Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouve. 6. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, né, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. 8. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. 9. E descendo eles do monte,
ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Vamos meditar? Fala aí nos comentários, né? Vamos compartilhar, interagir. Nós somos uma nação, né? Discípulo, queremos aprender com o Mestre, o único mediador entre a terra e o céu. O único que foi para o céu. João 3,13, me parece, está escrito lá. O único que foi para o céu é aquele que veio de lá. Tá bom? A gente tem que nos aperfeiçoar, né? Não para ficar tocando flauta em algum lugar, mas para alcançar esse ministério que é um mistério, esse mistério que é o ministério de Jesus. Bem? E ainda vamos falar sobre Mateus 18, do 1 ao 14, né? Que diz: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado, né, na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual veio o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, o galo cantou, hein? Você prestar atenção, eu também. Presta atenção. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, cortá-lo ou lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, né? Seus pés sejam lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora, né, de ti. Melhor entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois, né, seres lançados no inferno de fogo. 10. Vede, não desprezes, né, a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos, né, anjo é mensageiro, né, nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Quem vos parece, né? O que vos parece? O que está entendendo, né? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes 99 indo procurar a que extraviou? E se porventura a encontra, em verdade eu vos digo que maior prazer, né, sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade, né, de vosso Pai Celeste que parece um só destes pequeninos, que perece, né, um desses pequeninos. Então, lembra lá quando Jesus falou: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama mesmo, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas, né? As minhas ovelhas, as minhas 100 ovelhas, né? Porque não importa, ele deixou as 99, ele vai, é importante para ele aquela, né? Mas Pedro, muitas das vezes, não se importa com uma que foi importante para ele, as 99 que ficaram, né? Então, vamos meditar nessas palavras para a gente estar assim, esmiuçando, né, essas passagens da Bíblia, tá bom? Presta atenção, hein?
Também vamos falar desta passagem de Mateus 17, do 9 ao 13, que diz assim: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis o que? A visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos, né? Já falamos que a visão do que? Da transfiguração. 10. Mas os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro, né? Eles fizeram uma pergunta, os discípulos, né? Por que estão falando aí que é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então nós vamos estar meditando nestes versículos, nesses textos, tá bom? Então a gente vai meditando aí, cada um tem a sua Bíblia, né? É bom ter versões diferentes, porque fica de melhor entendimento, mas se não tem, é a sua Bíblia mesmo, né? É bom ter dicionário, é bom nós termos tempo, né? Quer estudar a Bíblia? Tem que ter um tempo assim certo, todos os dias, marca aqueles minutinhos, assim, não, esse tempo aqui é sagrado, para me sentar, para me estar estudando, meditando na palavra. Né? Esse é um culto racional, que é o culto que transforma, né? Que traz entendimento à luz do Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, quando nós estamos reunidos com outras pessoas, às vezes ali só rola, às vezes, ritual, costumes, tradição, né? É um culto rotineiro. Muitas das vezes a gente não presta atenção, às vezes no melhor que é a palavra, né? Muitas das vezes a gente fica prestando atenção no mensageiro, prestando atenção no quem está sentado do nosso lado, a roupa de fulano, é isso assim, ou uma coisa ou outra, o horário, né? Doido para ir embora. E a gente, uma vez, não alcança a bênção, né? Porque a bênção é a palavra que entra, né? Para poder a gente nos saciar e poder, assim, estar, né, alimentado, nos alimentar de verdade. Então é bom a gente ter um tempo, para a gente parar, assim, para a gente entender, para a gente não buscar, né, mestres, né, terrenos. A gente pode, assim, como nós estamos fazendo aqui, compartilhar, né, tempo, compartilhar informação extrair da própria palavra, né? A gente procurar entender, né, poder entender, mas entender tudo mesmo, né? A gente entender o tempo, né, que a Bíblia, né, que sabemos que foram escritores que fez a Bíblia, sabemos que no tempo de Jesus não existia nem palavras, né, não existia letras, né? Até uma ideia, a letra J, né, entrou a partir eu tive pesquisando, entrou a partir de 1515. Então, nós lemos todos esses Josué, Jesus, Jeremias, tudo que tem a letra, né, J, foi a partir de 1515. Então, muita coisa nós precisamos, assim, pegar como pedrinhas para a gente estar, botando, assim, cada um lugar para a gente estar entendendo, para a gente não estar sendo discipulado por homens, né? Mas discipulado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender, né, que a palavra foi inspirada, né, no passado, foi inspirado. A palavra é a palavra de Deus, né? Foi inspirada. E nós vemos lá em Hebreus 1:1, foi Deus que falava, né, através dos profetas. Então Deus inspirava. Mas nós temos o entendimento que em Jesus, lê lá Hebreus 1, versículo 1. Então, a partir de Jesus, já não era inspirado, né? Porque a palavra foi inspirada, o quê? Até João, né? Mateus 11, 13. A lei e os profetas profetizaram, né? Foi até João.
Então, ali, em Jesus, veio o quê? Não era mais inspirado, foi revelado, né? O verbo se fez carne, e habitou ali entre os judeus, entre Israel. Então, se revelou, né? E nós lemos sempre lá em Atos 22, do 6 ao 8 ali, né? Paulo ali se defendendo, contando. Então, ali, Paulo foi o quê? Iluminado, né? A luz, ele encontrou com uma luz e foi iluminado. Então, o evangelho, né, não é inspirado, né? Porque nós lembramos, toda palavra é inspirada por Deus e proveitosa, então, mas nós temos que entender que há texto e contexto, né? Nós temos que entender que a história é contexto, né? E então, o que é para nós é o que foi iluminado a Paulo, para nós pegarmos a iluminação que foi dada a Paulo e ser o que? Informado. Nos informar para nós informar a outros, compartilhar como estamos fazendo aqui, tá bom? Então vamos entender, não ser mestres, mas ser discípulos um do outro, tá bom? Pai seja convosco. Ô menino, presta atenção, hein, que eu tô falando aqui, hein? Entendeu? É porque eu tô assim muito ocupada, assim, entendeu? Já com servicinho aqui, ó. Tem muito servicinho aqui que eu tô fazendo, entendeu? Aqui na máquina. Então, por isso eu vou pedir, Darcy Maria, fala aí, minha filha, dá um recado aí qualquer, entendeu? Entendeu? Fala assim, qualquer coisa, entendeu? Mas assim, por favor, fala, entendeu? O povo tem mania, entendeu? De não falar, entendeu? Só vigiar, entendeu? O povo não gosta de falar, não, entendeu? Não sei porquê. Verdade, Menino, você sabe que eu vou falar uma coisa. Às vezes eu fico assim, impressionada, entendeu? Eu vejo pessoas assim, que às vezes tá até na igreja, entendeu? 50 anos. Tem pessoa que tem profissão de falar, de ensinar, de fazer conhecer. Mas se manda falar um negócio, a pessoa se mija de medo. Entendeu? Não fala, entendeu? Tem vergonha, se treme todo, entendeu? Fica soa, fica um problema, entendeu? Mas assim, é que eu sei, entendo que as pessoas são tímidas, né? Mas hoje em dia, se você não falar, você vai se ferrar, porque você tem que falar para onde você quer ir, menina, entendeu? Se você não falar para onde você quer ir, como é que eu vou saber? Presta atenção. Se tu entrar entendeu? Eu tenho Uber, né? Se tu não botar para onde tu quer ir, como é que tu vai chegar lá? Entendeu? Então a gente tem que falar as coisas, menina. Tem que falar, porque tá difícil. Se a gente falando, o negócio tá difícil, imagina se a gente não falar. Você tem que botar a boca no trombone. Principalmente a gente assim que já tá numa idadezinha um pouquinho assim, passado do meio-dia. A gente tem que falar, que senão não presta atenção na gente não, menino. Presta atenção, não fala e não presta não. E se possível, você atropela, gente. Só vê a gente que na hora da necessidade. Mas se não for nada da necessidade, até atropela, gente, entendeu? Isso, entendeu? Presta atenção. Então vamos assim falar, botar a boca no trombone enquanto a gente pode falar. A gente pode, então vamos botar a boca no trombone. Tem variedade de assunto que a gente pode falar todo dia, tá bom? Fala aí pra mim, Darcy Maria. Tu fala aí que tu sabe falar bonito, hein, menina? Presta atenção, hein? Então, resumidamente, eu comecei a pesquisar. Primeira pergunta: quem foi salvo e salvo para sempre? Não é verdade? Então, nós temos aí, eu entendi que esse raciocínio de salvação não é meramente só pregar salvação. Irmãos, você vai ser salvo, que porque salvar é ir para o céu, que vai todo mundo se encontrar lá no céu, ficar tocando flauta, ou, entendeu? Alguns entendimentos que é ser salvo. Aí um irmão prega para o outro,
Ah, irmão, tem que pregar para você, né? Você aceita ser salvo, né? Você aceita isso? Às vezes, aceita Jesus. Então, muitas vozes, né? Então, a gente, às vezes, temos que... A palavra de Deus diz que nós somos sal na terra e luz, não é verdade? E o nosso soberano é luz para o nosso caminho. Então, nós temos que aprender nesta luz. E a palavra de Deus diz também que ensina o que a criança no caminho que ela deve andar. E esta criança não é literalmente criança de estatura, né, pequena, criança que tem menor idade, mas a criança é no sentido de nós não entendermos a palavra, não é verdade? De que nós precisamos crescer, né? Vamos estar lendo para a gente entender que tipo de criança eu estou falando. Vamos estar lendo agora Hebreus 5:12.